Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui, Projeto Ética Imortal. E é uma honra especial ter aqui Edgar Teles Ribeiro, um dos maiores nomes do país, na literatura, na diplomacia, que vai nos brindar com uma conferência especial hoje sobre a ética do escritor. O projeto Ética Imortal é uma parceria entre o Instituto Não Aceito Corrupção, a Academia Brasileira de Letras e a TV Cultura. Já debatemos aqui ética e jornalismo, ética e educação, ética e economia, ética e diplomacia, ética e cultura, ética e justiça, ética e linguagem, ética e diversidade. E hoje temos o prazer e a honra de ter Edgar Teles Ribeiro aqui para conversarmos sobre a ética do escritor. E só podemos ter esta possibilidade de termos esse diálogo graças aos nossos patrocinadores, Bradesco, Itaú, Espaço Laser, Olus Tecnologia e LCA, e somos muito gratos a eles por essa parceria e por termos aqui a brilhante Joyce Ribeiro, uma das figuras mais que se destaca mais na TV Cultura, no jornalismo da TV Cultura, que nos brinda aqui com a apresentação, a mediação do projeto Ética Imortal. Muito obrigado pela presença de todas e todos vocês. O Instituto Não Aceito Corrupção, o INAC, está completando 10 anos de vida e estamos muito felizes nos 10 anos de estarmos avançando nos nossos projetos. Agora, no último dia 16, concluímos o nosso 5º Prêmio INAC de Integridade. Estamos na reta final aqui do Ética Imortal, temos mais uma conferência depois dessa sobre ética e democracia. Então, é uma honra, um privilégio termos todos vocês aqui nesta noite, e quero já dizer que o professor Edgar Teles Ribeiro nos brindou generosamente com a doação dos livros que estão esgotados, portanto, é especialíssimo hoje o sorteio dos livros, porque são doação do professor Edgar e esses livros não são encontráveis nas livrarias, então fica desde já registrado o nosso agradecimento especial ao professor Edgar pela sua gentileza, pela sua grandeza de ter doado os livros. Muito obrigado. Eu sou um homem moreno, visto uma camisa preta, calça jeans, paletó preto, não fiz a audiodescrição no início, mas faço agora, e agradeço por fim a presença dos alunos da Escola Municipal Rubens Paiva, que nos brindam com a presença nesta noite, os alunos e os professores. Muito obrigado. Olá, obrigada, Liviano. Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas presentes. É uma alegria apresentar novamente o projeto Ética Imortal, idealizado pelo meu amigo, procurador de Justiça, Roberto Liviano, e realizado, como ele já nos disse, pelo Instituto Não Aceito Corrupção, ao lado da Academia Brasileira de Letras e da TV Cultura. Bom, hoje nós temos a honra de receber o membro da Academia Brasileira de Letras, escritor e diplomata aposentado, que tem 14 livros publicados pela Companhia das Letras, pela editora Record e Todavia Livros, e alguns deles publicados nos Estados Unidos e na Europa. Ele recebeu prêmios de melhor romance dados pela Academia Brasileira de Letras e pelo Pen Club. Vamos aplaudir o escritor Edgar Teles Ribeiro. Boa noite, professor. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Eu queria agradecer aos organizadores e patrocinadores por esse amável convite para discutir um assunto que, pela primeira vez, eu estou trazendo a público e que tem a ver com a ética de um autor. O que acontece quando um autor se depara com conflitos éticos em relação ao livro que ele está enfrentando, escrevendo, lutando contra por vezes, e como é que ele se sai desse, digamos, labirinto. Eu queria também assinalar que é a primeira vez que eu falo desse tema em público. E agradeço em particular ao Dr. Roberto Liviano, com quem eu tive durante 2 ou 3 dias o que os americanos chamam um brainstorm,
uma tempestade do cérebro, discutindo o formato e o título que essa palestra teria, até que a gente concordasse e eu próprio, então, me desse conta que era uma oportunidade interessantíssima para mim de reviver a fase em que eu escrevi esse livro e os pequenos dilemas que eu tive nesse momento como escritor, como autor. Bom, eu vou ler sem deixar de interagir com vocês em termos de tê-los presentes, mas eu escrevi porque esse tema não dá margem ao improviso. O tema é sensível o suficiente para que eu me preocupasse com o fato de que cada palavra refletisse realmente o meu pensamento. Uma palavra a mais, de repente, a minha narrativa podia escorregar. E o improviso é traiçoeiro nessas situações. Daí que eu trouxe esse texto. E começo dizendo que por quase meio século eu integrei, como diplomata, o quadro de funcionários do Ministério das Relações Exteriores. Como é do conhecimento geral, compete ao Itamaraty, e o Itamaraty, para os jovens que estão aqui presentes, é sinônimo de Ministério das Relações Exteriores, na medida que é o nome do palácio onde o Barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia brasileira e o grande gênio da política externa brasileira, vivia. Então, quando eu falar em Itamaraty, é o sinônimo do próprio Ministério das Relações Exteriores. Compete ao Itamaraty lidar com os mais variados aspectos de nossas relações internacionais, seja nas esferas políticas, econômicas, comerciais, culturais, seja no âmbito consular e jurídico, com frequência voltado para assistência a nossos compatriotas no exterior. Paralelamente, porém, e sem prejuízo de minha carreira diplomática, eu também venho levando há 35 anos uma carreira de escritor, ao longo da qual escrevi e publiquei 14 livros de ficção, alguns dos quais saídos no exterior, como mencionou Joyce. O Itamaraty, seja dito de passagem, sempre abrigou inúmeros escritores, poetas e pensadores em seu meio, entre eles alguns dos maiores autores de nosso país, como Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto ou Vinícius de Moraes. Para não falar de historiadores como Evaldo Cabral de Melo, ou filólogos do calibre de um Antônio Wise, bem como ensaístas brilhantes como José Guilherme Melchior e Sérgio Paulo Rouanet. Esses últimos também membros da Academia Brasileira de Letras, juntamente com Guimarães Rosa e João Cabral. Todos eles diplomatas de carreira, alguns perseguidos pelo regime militar, como foi o caso de Antônio Wise, ou até caçados pelo regime, como ocorreu com Wise e Vinícius de Moraes. No meu caso, essa dualidade profissional entre diplomata e escritor se deve ao fato de que, por temperamento pessoal, eu sempre fui muito ligado às artes, tendo em minha juventude me envolvido com música e cinema, neste último caso como crítico e curta-metragista, além de professor de roteiro por 4 anos na UNB, Universidade de Brasília. Ou seja, a literatura foi aos poucos preenchendo esse meu lado criativo e os livros foram se sucedendo uns aos outros. Como escritor, eu faço parte da mais antiga e clássica categoria de autores, a de um simples contador de histórias. Eu sou aquele autor que pega o leitor pela mão e diz, era uma vez, e desfila um novelo que pode dar um conto ou um romance. Até que em 2008, essas minhas duas carreiras, a diplomática e a de escritor, se entrecruzaram de maneira inesperada. E é disso que eu gostaria de tratar hoje aqui, nessa palestra que lida com a ética do ponto de vista de um autor.
porque nesse ano de 2008 eu comecei a escrever um livro que seria publicado 2 anos depois pela editora Record, e que trata do papel desempenhado por certos diplomatas brasileiros que colaboraram estreitamente com a ditadura militar, trabalhando secretamente para o Serviço Nacional de Informações, nosso temível SNI, órgão subordinado aos militares. Como é hoje sabido, esse reduzido grupo de diplomatas teria interagido com órgãos de segurança de outros países na América do Sul. Temática que foi amplamente examinada pela Comissão da Verdade e tem sido objeto de numerosos artigos na imprensa brasileira. Mas que na época, 2008, quando eu escrevi meu livro, não era de conhecimento público. O livro intitulado O Punho e a Renda, que aqui está, saiu pela editora Record em 2010, tendo recebido no ano seguinte o prêmio de melhor obra de ficção do ano dado pelo PEN Club. E teve uma segunda edição em 2014, quando foi publicado também nos Estados Unidos por uma editora de Nova York chamada Other Press. O que me levou a escrever esse livro em 2008 e não antes ou depois foi porque em dezembro daquele ano comemorava-se, entre aspas, os 40 anos da assinatura do famigerado Ato Institucional número 5, AI-5, instrumento pelo qual o governo militar, que então dominava nosso país, reduziu ainda mais os direitos humanos entre nós, cerceando ou eliminando as poucas liberdades que nos eram concedidas. E quem viu o maravilhoso filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, sabe muito bem do que eu estou falando, da ditadura que vigorou entre nós por 21 anos, entre 64 e 85. Por força desse melancólico aniversário de 40 anos da edição do AI-5, a imprensa brasileira publicou naquele mês de dezembro inúmeros artigos voltados para aquela triste e sombria fase de nossa história. Diversos canais de televisão fizeram o mesmo, com base em documentários e entrevistas. Daí que um dia minha filha caçula, tendo lido várias dessas matérias e visto os documentários, me fez a seguinte e singela pergunta: papai, por que é que você nunca conversou conosco sobre essa fase de nosso passado? Lembro-me dessa cobrança como se fosse ontem, porque como escritor, eu interpretei a pergunta de modo ainda mais pessoal. Papai, por que você nunca escreveu sobre essa fase de nossa história? Perguntas, ambas, uma formulada por minha filha, a outra formulada por mim mesmo, que faziam todo sentido. Por que razão, sendo eu um escritor e tendo convivido com os 21 anos da ditadura militar, eu não me somara aos artistas e pensadores que, com a normalização da vida política em nosso país, tinham publicado obras analisando esse período de exceção. Ou seja, em tese, ao menos, eu não tinha desculpas que justificassem meu silêncio com respeito a evitar uma temática crítica do regime militar. Apesar disso, e com algum esforço, eu consegui alinhavar um esboço de resposta que a meus olhos fizesse sentido. Primeiro, lembrei a minha filha que ela e seus irmãos eram pequenos na época da ditadura e mal tinham atingido a adolescência quando ela terminou. Em seguida, procurei me justificar mencionando minha omissão como escritor. Não era essa a pergunta que me tinha sido feita, mas eu achei que eu precisava me justificar. Disse que, com algumas exceções, sendo a de Inácio Loyola Brandão com seu romance Zero, a mais conhecida,
As obras literárias publicadas sobre a época da ditadura brasileira tinham tido um cunho, sobretudo, documental e jornalístico. Eram, em sua grande maioria, livros baseados em depoimentos de sobreviventes do regime de exceção ou homenagens centradas nas principais figuras que haviam liderado as lutas pela resistência. Mas que esse gênero de literatura, por importante que fosse, tinha um caráter mais documental e histórico do que propriamente literário. Ao passo que eu me filiava à corrente narrativa dos contadores de histórias, produzindo enredos que raramente tinham a ver com a realidade tal qual ela ocorrera. Daí o universo mesmo da palavra ficção, ou seja, eu produzia uma literatura dissociada de realidades mais específicas. Minha filha entendeu, mas não se satisfez. E o que houve de extraordinário nesse nosso diálogo é que eu tampouco me satisfiz. Tanto assim que comecei a pensar de que maneira eu poderia enfrentar o desafio de contribuir com algum livro para o esforço crítico que se fazia necessário no país. Uma obra, no entanto, com a qual eu me sentisse perfeitamente identificado, com base em uma temática que refletisse uma experiência pessoal da qual eu tivesse tido conhecimento e por meio da qual eu pudesse então trabalhar meu tradicional "era uma vez um golpe de Estado". Muito bem. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta em instantes com mais o programa Ética Imortal. Estamos de volta com o programa Ética Imortal e hoje nós temos a honra de receber o escritor Edgar Teles Ribeiro. Por favor, professor. Vale aqui lembrar também que na época da ditadura, quase todos os diplomatas jovens de minha geração estavam a par dos boatos que corriam pelos corredores do Ministério, no sentido de que entre nós existiam delatores, aspas, mancomunados com a direita, fecha aspas. Ou seja, informantes que fizessem a ponte direta com o SNI, quem sabe até sem o conhecimento das mais altas chefias do Ministério. Havia até suspeitas mais óbvias, pois alguns desses personagens trabalhavam na famosa Divisão de Segurança e Informações, conhecida como DSI, que existia em todos os ministérios, sem exceção. Mas havia provavelmente outros que eram mais discretos e que operavam pela sombra. Durante um bom tempo eu fiquei lidando com esse cenário, que era provavelmente verídico, eu sentia que era verídico. Meus colegas e amigos nos quais eu mais confiava sentiam que era verídico, mas era impenetrável. Como descrever algo que mais se assemelhava a uma atmosfera? Como traduzir em palavras, em textos dignos de um romance, um clima de segredos, de conversas a meios tons, interrompidas nos corredores sempre que um colega menos confiável se aproximava? Como tornar concreto o que parecia tão vago e elusivo, e que, no entanto, nós sabíamos que existia? Foi então que o cinema veio em meu auxílio. Porque um dia eu me lembrei do cineasta Alberto Cavalcanti e de certo trecho de um livro de memórias que ele escrevera sobre os seus anos vividos na Europa, nos anos 30, até a véspera da Segunda Guerra Mundial, e no qual ele descreveu um documentário que filmava na BBC de Londres sobre os Correios ingleses. E nosso genial Alberto Cavalcanti, no lugar de produzir um documentário didático
de concepção monótona e previsível, recheado de citações, informações banais, cifras e dados, filmaram uma carta. Uma simples carta. O espectador segue o percurso desse envelope sendo colocado em uma caixa de correio de um vilarejo inglês para ser recolhido por um carteiro de bicicleta cujo percurso até a pequena estação de trens a câmara segue. Na sequência, nossa carta toma o rumo de Londres. No depósito de triagem londrino, novos envelopes disputam espaço com o nosso. E várias sacolas são puxadas por polias, subindo e descendo de esteiras, sem perdermos de vista a nossa. Àquela altura despachada para outro trem, que também envolto em apitos, ruídos e fumaças, deixa Londres. Novos percursos em uma paisagem verdejante ocupam a tela, até que em outro vilarejo uma placa nos situa geograficamente na Escócia. Um carteiro jovial se substitui ao mais velho, sempre servido por sua fiel bicicleta, sempre atracado a uma sacola. Juntos circulamos por veredas sem fim, uma campainha numa casinha de campo é acionada, uma porta se abre e nossa carta é por fim entregue à sua destinatária e, pasmem, fim de filme, fim de uma pequena joia descritiva na qual apenas as imagens e os ruídos ambientais haviam predominado, sem nenhuma narrativa. Nenhuma palavra, nenhuma cifra, nenhum dado ou explicação. O que hoje pode parecer banal, mas nos anos 30 não era. E menos ainda em se tratando de um projeto institucional dos Correios Britânicos. Ou seja, uma lição sobre como fazer. E não apenas como fazer cinema, uma lição sobre como fazer muito simplesmente. E foi assim que eu acabei fazendo meu livro. Cavalcante me proporcionou o fio condutor de meu enredo. Assim como ele se atracou a uma carta, eu me atraquei a um personagem. E desse personagem eu fiz um delator, porque todos sabiam ou suspeitavam que eles existiam no ministério. Um delator cuja trajetória eu seguiria de perto em minha qualidade de autor. Se até então eu ignorara como capturar o clima dos anos de repressão vividos por minha geração, na claustrofobia de uma estrutura burocrática como a do Itamaraty naqueles anos, agora eu teria como capturar esse clima. Entendi que poderia me valer de um personagem para abrir minhas lentes e falar da ditadura, inventando uma figura de carne e osso que desse vida à minha trama. Poderia segui-lo, colando-me a ele, como o cineasta fizera ao se colar a sua carta. Batizei essa figura de Marcílio Andrade Xavier, conhecido de todos seus colegas no Itamaraty por suas iniciais M.A.X. Max. Por intermédio de Max, consegui lidar com o tema sensível do envolvimento de certos diplomatas com operações clandestinas de entrosamento entre membros de nossa extrema-direita e seus congêneres na Argentina, Chile e Uruguai, países esses igualmente às voltas com regimes ditatoriais na época. Um tema que alguns anos depois interessaria de perto, de muito perto, a Comissão da Verdade, por suas vinculações com a Operação Condor. E o que hoje continua a ser objeto de denúncias, de parte da imprensa brasileira e internacional. Ou seja, minha ficção nunca esteve longe da verdade. Eu nada mais fiz do que recriar a história, dando-lhe uma roupagem própria. A exemplo do que Cavalcante fizera com sua carta. Segue-se agora um pormenor muito curioso
mas absolutamente verídico. Em 2011, quando o Punho e a Renda ganhou o prêmio de melhor romance do ano, houve um coquetel na sede do PEN Clube do Rio de Janeiro. E em dado momento, encerradas as cerimônias, estando eu sozinho numa varanda, uma senhora se aproximou de mim com um sorriso meio cúmplice. "Gostei muito desse seu livro", ela disse. Eu agradeci. Mas ao longo da breve conversa que se seguiu, ela repetiu o elogio, quase que mecanicamente, e sempre sem nada acrescentar que justificasse a insistência. E eu não deixei de responder a cada frase dela com algumas palavras simpáticas. Até que, por fim, ela respirou fundo, criou coragem e disse baixinho: "Você vai achar meio estranho, mas eu queria que você soubesse que eu sou a viúva do Max." Diante de meu espanto, ela acrescentou o pormenor numa voz mais baixa: "A rigor, já estávamos divorciados quando ele faleceu." E de novo a insistência: "Mas eu sou a viúva do Max. Vivi com ele boa parte dos anos a que você se refere em seu livro. Eu fui a esposa que você inventou para ele. Por sinal, até gostei muito dela como personagem." De nada adiantou que eu explicasse que meu personagem resultara de uma colagem, que Max tinha a frieza de um colega de ministério, a ambição de outro, o charme e o humor de um terceiro, o cinismo de um quarto, a cultura de um quinto. Minha interlocutora batia em sua tecla. Nada que eu dissesse parecia poder dissuadi-la. Do contrário, eu sou a viúva do Max. Até que, por fim, ela declinou seu sobrenome. E quando ela o fez, eu me dei conta de que seu marido fora, de fato, uma de minhas inspirações para compor meu personagem. Com o seguinte detalhe adicional: esse meu triste colega morrera aos 40 anos de idade, vitimado por um fulminante ataque de coração no dia em que a anistia fora proclamada no Brasil. Em certa medida, então, minha interlocutora estava coberta de razão. Ela fora mesmo a viúva de meu personagem Max, ou, para ser mais preciso, uma das viúvas do Max. E mais importante, com sua revelação, eu soube pela primeira vez que tudo, absolutamente tudo que eu escrevera, fora verdade. Bem, feita essa longa, mas necessária introdução, chegamos então aqui à questão da ética. E ela é, em meu caso, complexa. Porque antes de mim, meu pai também foi diplomata e serviu ao Itamaraty em uma carreira honrada que foi de 1940 até a sua aposentadoria nos anos 90, tendo sido embaixador em 4 países. E o que ocorre nesses casos é que os colegas dele de turma, os colegas de Itamaraty, eram os amigos mais chegados dele e de nossa família. E foi em meio a esse pessoal que eu cresci. E passaram a ser muito mais próximos do que os parentes que nós havíamos deixado no Brasil, porque nós vivíamos constantemente no exterior, na França, na Suíça, na Grécia, na Turquia, e frequentemente reencontrando esses colegas dele de turma, diplomatas. Eu, criança, chamava de tio. Antônio Weiss chamava de tio Antônio. Clarice Lispector casou com Maurigo João Valente, um colega de turma do meu pai, era tia Clarice. Ele era tio Mauri. Ou seja, havia por mim um amor, um afeto irrestrito por um grupo bastante grande de diplomatas da geração de meu pai. E olha que era uma gente de uma qualidade assim enorme. Não sei se tem algum diplomata aqui presente, mas
Mozart Gurgel Valente, Mauri Gurgel Valente, que casou com Clarice Lispector, Antônio Weiss, com a mulher dele, Ruth, Jorge Álvares Maciel, que era um grande economista, Mário Gibson Barbosa, que foi chanceler, Donatello Grieco, Vladimir do Amaral Murtinho, Carlos Jacinto de Barros, eram pessoas da maior qualidade dentro do Itamaraty, todos finíssimos diplomatas e homens de enorme cultura, suas esposas idem. E era a minha extended family, como dizem os americanos. Era com eles que eu me sentia em casa. E quando eu voltava ao Brasil periodicamente e revia meus tios, eu era, enfim, afetuoso com todos e me sentia feliz de ter tios e primos, mas eu não tinha nenhuma relação com eles. Não havia nada em comum que nos unisse, enquanto que com os diplomatas eu tinha uma familiaridade instintiva de quem vive com a mala nas costas. É uma gente meio especial, diplomata, porque nós chegamos num país, sabemos que vamos sair desse país num determinado espaço de tempo, que pode ser minimamente 2 anos, mas pode chegar a 3. No caso dos embaixadores, pode ultrapassar esse prazo, mas esse prazo chega. E nesse dia a gente vai romper relações. A gente vai se afastar de pessoas queridas que fizemos nesse país. Então isso cria na gente, eu nunca direi uma defesa, mas pelo menos sempre acende umas luzes vermelhas sobre o que seja a entrega, a formação de laços muito sólidos quando você sabe que você vai se separar das pessoas. Isso, em compensação, faz com que a família diplomática seja muito mais unida do que qualquer outra família de profissionais, eu acho. Eu não quero afirmar isso, mas eu sinto isso. De modo que, então, para voltar à questão da ética, eu, como autor, estaria escrevendo um livro que colocaria o Ministério sobre uma luz desfavorável, ainda que por omissão, porque eu não estaria falando da instituição, eu estaria falando de alguns diplomatas que teriam sido as famosas maçãs podres, mas que jamais contaminaram o pomar. Mas assim mesmo, o Ministério, nem que fosse por omissão, seria visto sob uma luz menos favorável. De modo que eu, aqui, nesse momento, trago a público que tive hesitações em certos momentos em que eu trabalhava no livro. Até que eu me dei conta que mais do que a um ministério, ou até mesmo mais do que a minha família diplomática, a minha primeira lealdade era para com o meu país. E aí as dúvidas cessaram. Bom, muito obrigada. Muito bom ouvi-lo. Só que ainda tem mais. A gente volta já já com o programa Ética Imortal. Estamos de volta com mais um bloco do programa Ética Imortal e hoje nós temos a honra de receber o escritor Edgar Teles Ribeiro, que já nos deu uma aula, mas ainda tem muito a dividir aqui conosco. Por favor, professor, gostaríamos de ter muito mais tempo para ouvi-lo, mas as suas palavras de conclusão, por favor. Bom, eu diria que quando eu escrevi esse livro, na realidade, e retrospectivamente falando, eu vejo que eu apostei na possibilidade de que as raízes documentais de minhas verdades ficcionais encontrariam um dia apoio na realidade. Mas quer dizer, eu me valido do meu instinto de sentir que havia algo de podre do reino da Dinamarca itamaratiano, digamos. E que, como eu mencionei, eram umas poucas pessoas. Mas, às vezes, essas poucas pessoas causam um dano.
causam danos de consequências, por exemplo, no campo dos direitos humanos. Sabe-se lá que consequências esses atos não terão tido em termos de desaparecimentos e mortes e prisões e etc. Isso nunca foi aferido e talvez nunca seja, mas a suspeita é legítima e o livro se legitimou quando a imprensa começou a denunciar episódios concretos ligados a essa temática. E, inclusive, por coincidência, eu trouxe aqui um artigo relativamente recente, não é tão recente, é de fevereiro, do Globo, né? Que coloca o Itamaraty naturalmente fotografado e que tem como manchete divisão clandestina do Itamaraty, porque a tendência é dizer que foi o Itamaraty e não um grupo clandestino de pessoas, como eu falo em meu livro, monitorou 17 mil pessoas na ditadura. Monitorar 17 mil pessoas, eu acho que é pinto, perto do que foi feito, porque as triangulações envolvendo países como a Argentina, que teve uma ditadura de uma barra pesadíssima, e o Chile, pior ainda, morreram 30 mil pessoas no Chile, e a própria Operação Cóndor, como vocês sabem, que jogavam presos de avião no Mar da Plata, não foram pouca coisa. Sabe-se lá se algum brasileiro acabou num desses voos? Nós não temos como saber. E não é impossível que tenha acontecido, dada a cooperação estreita que esses três países nutriam com o Brasil, com esse Brasil clandestino ao qual eu me refiro. O Itamaraty nunca reconheceu isso e fez bem, e eu acredito piamente, porque eu, por acaso, servia no Brasil também como diplomata jovem e tinha muita admiração pelo chanceler Gibson Barbosa, Ramiro Guerreiro. Eram homens que jamais sujariam suas mãos com temas como esse. Ao mesmo tempo, sabe-se lá se eles de algo suspeitavam e não investigaram melhor, como deveriam ter investigado, isso é possível, e eu não sei. De modo que aí vocês têm a história toda. E eu tenho esperança que esse livro seja reeditado com alguma frequência. Teve 2 edições, aí parou o desinteresse, mas eu acho que o Brasil está passando por uma revisão interessantíssima, desencadeada pelo cinema. O Ainda Estou Aqui é apenas um dos filmes. Agora temos outros filmes chegando, sendo lançados, que estão mexendo nessa temática. Esse livro meu, inclusive, eu tenho esperança que ele vire um filme também. De modo que, quem sabe, essas coisas se movimentem na direção certa. Daí que eu acho que, com isso, eu agradeço a vocês pela atenção e podemos passar para as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, nós já temos uma pergunta enviada, que é do professor Carlos Augusto Calil, e ele diz o seguinte: de que maneira o seu livro O Punho e a Renda repercutiu no Itamaraty entre os seus colegas? Bom, tem uma resposta longa e uma resposta curta. A resposta longa é que a geração mais velha do que a minha silenciou. E a geração mais jovem do que a minha adorou o livro. Não escondeu isso. Eu fui convidado a fazer palestras sobre o livro no Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática Brasileira, na época em que cada turma tinha 100 alunos. Foi uma época em que o chanceler Celso Amorim resolveu aumentar os quadros de jovens. Então, os concursos anuais, que em geral aceitavam 25 vagas, 28 vagas, no máximo 30, abriram durante 4 anos seguidos para 100 candidatos. Com isso entraram 400 jovens. Então, no Instituto Rio Branco, eu fiz uma palestra para 200 pessoas. E eles eram todos bolsistas no Instituto Rio Branco. E alguns me disseram que o livro é caro no Brasil, infelizmente, né? Então, eles disseram que eles se cotizavam em grupo de 5 para comprarem um livro e ler entre eles. Então, você tinha 200 pessoas, você tinha um número reduzido de livros que circulavam, e eles gostaram muito do livro pelo que trouxe de revelação sobre um problema que eles nem supunham que tivesse existido. Então, essa juventude eu sei que
ficou fortemente ligado ao livro e até hoje eu tenho ecos disso. Meus colegas de turma, sendo amigos e tal, me deram parabéns discretos. Os mais velhos, que tinham sido os meus chefes e outros assim, silenciaram. Era um silêncio ensurdecedor. Daqueles que quando você vê uma roda desses colegas no restaurante, por exemplo, e você chega, todo mundo se cala. Era um pouco esse tipo de silêncio. E eu achei que isso era normal. Nunca me ofendi com isso. Porque esses mais velhos correspondiam à minha família itamaratiana. Era um pouco como se os amigos de meu pai tivessem dito: puxa, Edgar, por que você levantou essa lebre quando ninguém mais fala desse assunto? Enfim, eu dizia o seguinte: é importante que seja um diplomata que fale disso. Porque se isso for escrito por uma pessoa de fora, nunca terá o grau de verdade que eu consegui atribuir aos cenários, às paisagens, às roupas, aos jantares, aos banquetes, a tudo que eu revesti esse livro. Tudo que é, digamos, enchimento de um roteiro de um escritor tinha uma base em realidade factual total. Espero ter respondido a sua pergunta. Sobre ética falaremos um outro dia. Muito bom. Eu queria cumprimentá-lo, Edgar, pela coragem da exposição, e eu queria lhe perguntar o seguinte: um tempo atrás houve uma polêmica bastante grande em relação à publicação daquela obra Mein Kampf, com as ideias de Hitler. Houve essa polêmica, alguns defenderam que era impróprio publicar este livro, outros disseram que, tendo em vista a passagem do tempo, a obra já era de domínio público, portanto, era plausível que fosse publicada. Organizações judaicas se posicionaram publicamente contra esta publicação pela disseminação de ideias antissemitas. O meu ponto é o seguinte, Edgar: qual que é o limite ético para o escritor, se é que ele existe? Nosso tema hoje aqui é a ética do escritor. Existe algum limite que deve ser observado para o escritor ou não? Qual que é a sua visão a respeito disso? Bom, mais uma vez tem a resposta curta e a resposta ampla, né? Resposta curta: não há limite. A criação não tem limite por definição. Agora, a questão posada pelo Mein Kampf não tem a ver com Adolf Hitler como autor, tem a ver com o editor dessa nova edição do livro Mein Kampf. Cabe a ele responder se a decisão de editar e lançar esse livro no mercado terá sido uma boa decisão ou uma má decisão, eu acho. Não é o autor que está em questão aqui, é o editor. Isso dito, para mim, na linha de que tudo deve ser publicado, e é uma linha que tem defensores e críticos, eu tendo a que as coisas sejam mostradas. Porque quando elas são escondidas, elas acabam sendo distorcidas. Isso é muito comum em qualquer esfera do conhecimento. Uma coisa que você esconde vira um monstro. Pode virar qualquer coisa. Vira o que a imaginação da criança decide que ela seja. Ou vira o que a imaginação de um adulto, culto ou inculto, decida fazer. E, em geral, distorcido e com prejuízos para a eventual riqueza que essa obra terá tido ou o horror que ela possa desencadear, mas que deva ser mencionado e discutido. Professor, a atuação do Itamaraty causa-lhe mais admiração ou espanto? Como a diplomacia brasileira se transformou em um modelo de diálogo com forte tradição e influência mundial, para o que hoje, para muitos, se tornou uma vergonha? Pergunta da Melissa Reis. Bom, eu precisava saber qual é a vergonha. De que nós estamos falando?
Quer dizer, está se criticando a política externa do Lula atual e em que bases? Quer dizer, eu imagino que seja isso. Se for isso, eu tenderia a dizer que o mundo de hoje se assemelha muito a uma tela abstrata de pintura, né? Em que você consegue ter um sentido de conjunto pelo prisma da inquietação e do horror e da preocupação. Mas você não consegue discernir os jogos de alianças, a força dos poderes em jogo, as pressões existentes que levam certos países ao desespero de uma guerra. Nesse tipo de contexto, um país como o Brasil precisa reiterar a todo tempo os princípios óbvios que fizeram as Nações Unidas nascerem. E por mais fracas que as Nações Unidas estejam hoje, num mundo que é atropelado pela violência e que parece nem dar bola para as Nações Unidas, a gente tem sempre que se perguntar como seria um mundo sem as Nações Unidas. Basta parar e pensar que um mundo sem as Nações Unidas seria ainda pior do que já é, para a gente ver como é importante cada uma das agências especializadas das Nações Unidas, porque as Nações Unidas são, digamos assim, a nave-mãe. E os diversos filhotes que ela tem no campo da Unesco, tratando de educação, ciência e cultura, tratando da infância, tratando da saúde, tratando de uma quantidade infinita de temas, e resolvendo e ajudando minimamente que seja, sempre, digamos, ajudadas por organizações não governamentais, no caso da saúde, com os Médicos Sem Fronteira, por exemplo, sempre procurando fazer pontes com essa sociedade civil para ver se algo mais possa ser, digamos, desenvolvido. Então eu volto a dizer, a política externa brasileira, num contexto como esse, só pode ter que reafirmar os princípios válidos, universalmente reconhecidos, de não interferência nos assuntos dos outros países. Isso parece uma infantilidade hoje em dia, quando os países são atropelados, mas a gente tem que reiterar o compromisso com os acordos internacionais assinados. Isso parece outra infantilidade, uma vez que certos países atropelam e rasgam esses tratados todos. E todo tipo de construção que foi feita desde a Segunda Guerra Mundial até hoje em dia, na direção do bem, do bem-estar, do progresso social. E o Brasil é líder nessas vertentes de relembrar esses fatores, essas vertentes que, apesar de corroídas pela violência da força, existem pessoas trabalhando nessa direção, existem pessoas que morrem em nome desses ideais. E o que seria de um mundo sem ONU? E eu acrescento, o que seria de um mundo sem ONU e sem países como o Brasil, e não é só o Brasil, que lutam para que uma terceira via possa ser possível nos fóruns multilaterais. E é tão difícil falar disso hoje, porque nós estamos quase que sendo atropelados pelo absurdo, mas o absurdo não dura muito, pelo visto, e de repente a gente reconstitui tudo e recomeça. E nem falemos da beleza que é essa luta pela defesa do nosso planeta. Essa é uma das lutas sagradas que não existiria não fossem as Nações Unidas. A gente tem que confiar, e o Brasil tem um papel, tem uma liderança por sua população, por suas características, por sua enorme tradição diplomática que nos vem desde o Barão do Rio Branco.
Nós somos ouvidos internacionalmente, ainda que os jornais nos critiquem vergonhosamente no nosso próprio país. Você acredita que seria possível imaginar um código de ética para os escritores? E nesse caso, você imagina que a Academia Brasileira de Letras poderia ter um papel relevante na construção desse código de ética, tendo em vista que é importante que todas as profissões se comprometam em relação a regras éticas? Olha, eu vou ter que usar toda a minha diplomacia para discordar. O escritor tem que ser tão livre quanto um pássaro. E a ética é o que ele tem de mais precioso, mas é dele. E pode ser que a minha ética seja diferente da sua, ou de um outro colega de Academia Brasileira de Letras, por circunstâncias que tenham a ver com a minha formação e a formação dessa outra pessoa. Porque o escritor, ele é livre, quer dizer, se ele não é livre para pensar, para criar, para errar, para ter pesadelos com a própria obra, para lutar por um espaço no mundo editorial, ele não funciona, digamos assim, com todo o seu potencial. Mas você supõe que sim, eu pergunto? Não, eu apenas fiz a pergunta. A resposta é sua. Então tá bem. Eu sou um humilde perguntador. O imortal é Sua Majestade. Imagina, coitado de mim. Muito obrigada, professor Liviano, também muito obrigada por hoje. A gente fica aqui com mais este encontro do Ética Imortal e já fica o convite para a nossa próxima edição. Boa noite.